por exemplo, comecei a trabalhar porque eu queria comer carne. Me falaram que não era para mim. Igual falaram várias outras coisas. E eu falei, não, eu vou comer carne. Quando eu determinei que eu ia comer carne, eu comecei a trabalhar no sentido de fazer o que falaram que não dava para ser feito e provar que tinha que ser feito, que dava para ser feito. Isso aos 7 anos de idade. E eu sou filho de um pedreiro e de uma dona de casa. Meu pai, baixa escolaridade, e minha mãe do lar. Então, o que dava para fazer era qualquer coisa que não exigisse muita escolaridade, que, por outro lado, quem tivesse disposição conseguia fazer. Em resumo, trabalho braçal, mão de obra barata, era o que dava para fazer. A minha primeira ótica dele foi pegar os filhos, os irmãos e matricular na escola. Eu cheguei na escola e os meus colegas de escola estavam falando sobre Seu carne. irmão? Porque era o responsável. Meu Sim. pai sempre nos ensinou, os mais velhos cuidam dos mais novos. Ele era o novo líder ali enquanto Era o ele novo não líder. tava. Na ausência do meu pai, ele era o líder. É. Aí matriculou geral na escola. No primeiro dia que eu vou pra aula, os amiguinhos de escola estavam falando de carne. Que carne era gostoso, carne era gostoso. E eu não conhecia carne, eu nunca tinha comido aquilo. Quando eu falo que nasci no caos, de fato era caos do caos. E aí eu perguntei pra eles o que é carne. E eles começaram a rir. E eu não aceitei o riso, mas também não briguei, né? Porque eu tenho líder. E aí eu fui pra casa e perguntei pra minha mãe, o que é carne? Isso é gatilho da curiosidade, eu quero saber o que é isso. Aí a minha mãe falou, esquece, não é pra gente. Foi aquela crença limitante de que isso e aquilo não nos pertence. Eu falei, não, mas não vou esquecer, riram de mim. O que é isso? Ela me contou o que é. Eu falei, por que a gente não come? Ela me contou porque é falta de condição. Eu falei, o que eu tenho que fazer se eu quiser comer? Que aí já é protagonismo. Ela me falou, pô, pra comer carne você tem que ter dinheiro. Pra ter dinheiro você tem que trabalhar. Só que você só tem 7 anos, ninguém vai te empregar. Eu falei, não, então deixa que eu resolvo, eu vou trabalhar. E aí saí e vi um cara vendendo verdura. Perguntei pra ele como ele fez pra chegar na verdura. Ele também falou que tinha uma equipe. E me contou qual era a distribuição da equipe dele. Aí eu chamei meus irmãos para montar a minha primeira equipe. E fazer nossa primeira horta, e colher nossa primeira alface. E eu fui para a rua para vender alface. E Vocês com dinheiro plantaram em casa? Em casa, quintal de casa. E com o dinheiro desse alface eu consegui comprar carne. E quando eu consegui comprar carne, eu falei, cara, eu determinei que eu ia comer carne e eu tô comendo carne. Então eu vou ser aquilo que eu determinar. E aí eu comecei a determinar as coisas. Eu calçava quichute, que era o pior calçado da época. E eu determinei que eu queria a conga, que era o melhor calçado depois do quichute. E aí eu comecei a lutar para comprar a conga. Eu era o filho do meio, porque... não sou filho do meio. E na realidade, quando eu nasci, não se comprava roupa para filho do meio. A roupa era comprada pro irmão mais velho. Depois passava para a irmã, chegava no filho do meio. Eu tinha que cuidar da roupa, porque ia ter mais 2 irmãos que iam usar a roupa. E eu determinei que eu ia comprar minha roupa nova. E aí comprei minha roupa nova. E aí comecei a determinar que eu ia ter minhas coisas. E aí eu fui vendendo mais. Pitangui ficou pequeno para mim, eu fui para Belo Horizonte. Só que eu comecei a vender muito e aí começou a interferir. Trabalhar e estudar começou a ser no mesmo horário. Eu tinha que escolher um dos dois e escolhi trabalhar. E aí meu pai falou, velho, eu não te entendi. Eu te falei que o conhecimento é que transforma. Você está abandonando o conhecimento para trabalhar. Você vai até conseguir vender, mas você vai ser um vendedor mediano com o nível de conhecimento que você tem. Você vai ter que buscar conhecimento complementar. E aí eu comecei a ler. Comecei a comprar livro, por minha conta. Eu descobri aquelas lojas Sebo, livro usado. E comecei a comprar livro. E aí foi melhorando a minha mentalidade. E aí, veio aquela crise de 2016, 2017, e várias coisas aconteceram na minha caminhada. Nessa época eu falei, cara, eu vou pro Rio de Janeiro vender alguma coisa lá.